O Paris Saint-Germain tem que dar graças a Deus, porque do jeito que as coisas se desenrolaram no primeiro tempo, especialmente do jogo de ontem, com a dificuldade de conexão entre meio-campo e ataque, com a questão física pesando muito para alguns jogadores, com a marcação alta, eficiente, muito bem encaixada do Bayern de Munique, a coisa já poderia ter ido pro vinagre ontem. Já podia ter acabado a eliminatória ontem. Não acabou. Até porque o PSG tem Mbappé, que, voltando de contusão ontem, no pedacinho de tempo que jogou no segundo tempo, na meia hora que jogou no segundo tempo, já gerou o impacto que fez. Aí você fica pensando, se ele já fez isso assim, meia bomba, daqui a 3 semanas, estando 100%, é a tendência, recuperado, pegando o ritmo, imagina o que ele pode fazer na Allianz Arena. Então tem eliminatória ainda. Não acabou. Apesar de tudo, não acabou. E a gente vai desenrolar esse assunto aqui no vídeo. Deixa o like, dá essa moral pra nós. Like do vídeo, ajuda o canal a crescer. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Show? Tamo junto. 70 mil inscritos, nós vamos bater já já com a sua ajuda. Tá vendo aí, ó? Corinthians e Palmeiras vão jogar nessa quinta-feira. Eu vou lá pra Itaquera narrar esse jogo na TNT e na HBO Max. Já fui dar o meu palpite no Aposta Ganha, porque eu acho que está no ar aquele aroma de empate amanhã em Itaquera. Corinthians tem sido muito forte em casa, fora de casa tá tristeza. Mas dentro de casa o Corinthians tem sido muito forte e vai pegar o time de melhor campanha do campeonato, que é o Palmeiras. Acho que é um choque dos mais interessantes. A cotação do empate também tá bem interessante, como você viu aí no site do Aposta Ganha. Larga o teu palpite aí também. Pega o meu bônus de boas-vindas. Eu deixei 5 para você começar a fazer os seus palpites nesse pré-carnaval. Ó, o Dindim já começa a sentir, ó, o Dindim pingando na conta, aquele lucro bonito. Você tem que ir lá, a chance é essa. Vai dentro, no apostaganha.bet, que é parceiro do canal do Jorge Igor. QR Code aqui, link na descrição. E vamos que vamos. Paris Saint-Germain terminou o primeiro tempo do jogo com 0 finalizações no alvo. Assim, eles consideram uma finalização total, que eu não considero assim. Eu entendo os critérios, mas eu discuto muito, que foi a cobrança de falta na barreira do Messi aos 46 do primeiro tempo, no acréscimo do primeiro tempo. Aí eles contam como finalização fora do alvo, finalização bloqueada. Então, a rigor, na prática mesmo, de verdade, o Paris Saint-Germain não finalizou no primeiro tempo. Tudo bem, o Paris Saint-Germain estava sem o Mbappé, mas um time com Neymar, um time com Messi, um time que gastou o que gastou, chegar num mata-mata de Champions e não conseguir finalizar durante 45 minutos dentro de casa, não dá. Paris Saint-Germain ontem precisou de um garoto de 16 anos, formado na base, que tem muito futuro, que já entrou lá no 7-2 contra o Maccabi Haifa, que é o Emery, precisou colocar ele ontem como titular no mata-mata de Champions. Alguém precisa chegar no seu Luiz Campos e falar, escuta, por que o elenco é tão carente assim? Por que quando há uma perda, você não vai ter 3 Mbappés no elenco, 3 Messis, 3 Neymares? Mas você precisa, ou Neymars, sei lá qual é o plural. Mas você não precisa, você precisa recorrer ao garoto de 16 anos para o mata-mata de Champions. Assim, se você recorre a um garoto de 16 anos, como o Palmeiras, por exemplo, recorre, o Endrick, que é um negócio muito fora da curva e tal, e o Palmeiras, apesar de estar na realidade, estar sobrando financeiramente na realidade do futebol brasileiro, mas ele não tem nem de longe os milhões, bilhões, trilhões que tem o Sheik lá do PSG, é uma coisa. Agora, você, sendo um dos clubes mais ricos do sistema solar, porra, você precisar de um garoto de 16 para pegar o Bayern. O Emery teve uma atuação discretíssima, tímida, é claro. Se a gente tá vendo o Endrick no Campeonato Paulista sofrer um pouquinho nesse início, porque existe uma diferença física grande, importante, né? Um garoto de 16 jogando contra zagueiro de 30. Não é fácil. Você imagina numa Champions, contra um Bayern de Munique. Não precisa chegar no seu Luiz, ô doutor, tem alguma coisa errada. Primeiro tempo foi de uma saída de bola caótica do Paris Saint-Germain, terrível, porque o Bayern subiu a pressão, encaixou a marcação no campo de ataque, parecia jogar em casa. O Paris Saint-Germain amedrontado, não conseguia trocar passes, sair minimamente com uma troca de passes organizada do seu campo, bola recuada para o Donnarumma o tempo todo, bola quebrada o tempo todo e o time perdido. E o Bayern tinha o controle. Primeiro tempo, as ações, o ritmo, quem ditava era o Bayern de Munique. E quem finalizava era o Bayern de Munique.
Nenhuma grande defesa do Donnarumma no primeiro tempo, é verdade. Teve chute do Choupo-Moting pra fora, teve bolas que o Cancelo tentou levantar, teve lance de bola parada, mas era o Bayern ali, ó, mastigando o tempo todo, o tempo todo. Você vai martelando, você vai quebrando aos pouquinhos a resistência do adversário, e você vai deixando o adversário amedrontado. E você impede, com essa postura, com essa posse que beirou ali 70% durante o primeiro tempo, acabou com 60%, 61%, você impede também que a atmosfera do estádio se volte contra você. Não vai ter caldeirão, né? A gente sabe também que a torcida do Paris Saint-Germain não é das mais efusivas, fanáticas e tal. Mas a partir do momento em que o time está sendo dominado, ela não é contagiada para criar um clima de pressão no adversário. Então o Bayern teve um primeiro tempo assim muito tranquilo, quebrando a resistência aos pouquinhos do Paris Saint-Germain. O PSG tentava uma saída rápida de contra-ataque. O PSG errou muitos passes, né? Até o Messi errando passes bobos, o Messi desconectado, Messi mal em campo. Messi mal no jogo, foi um dos piores em campo, eu acho. Muitos erros no primeiro tempo e uma nulidade no segundo tempo. Neymar mal no jogo. Neymar ficou fora aí de 2 jogos recentes, teve lesão muscular. O Messi também ficou como dúvida para o jogo, e meio que em cima da hora se confirmou a presença dele. Os dois mal, tecnicamente. Os dois visivelmente estavam mal fisicamente. E com aquela dificuldade que a gente já abordou em outros vídeos sobre o Paris Saint-Germain, da não recomposição, da não ajuda na marcação, no trabalho defensivo. Tinha alguns momentos do jogo, os zagueiros do Bayern, a linha de 3, pegava a bola, começava a sair pro jogo, né? O Pamecano, De Ligt, Pavard, iam girando, encontravam espaço pro Kimmich, que era o cara do meio campo que vinha aqui para fazer a aproximação, para continuar essa saída, e isso acontecia na cara do Neymar e na cara do Messi. Os dois estavam ali, entre essas duas linhas, e com o braço baixado, assim, vários momentos. Tem um momento do primeiro tempo ali com 10 minutos que isso é visível, é gritante, assim. O Bayern tá saindo, tá fazendo essa aproximação. É o momento dos dois que estavam próximos cercarem, pressionarem, abafarem, quebrarem a opção de passe, e eles voltam. O Neymar, inclusive, voltou de costas num determinado momento. E o Messi ali olhando também como se nada tivesse acontecendo. E olha que o Neymar, se você pegar a temporada, o Neymar do trio é o cara que mais recompõe. E já disse isso no último vídeo que gravei aqui sobre o Paris Saint-Germain. É quem mais volta. Muitas vezes ele se desdobra porque Messi não volta para marcar ninguém, Mbappé também não. Mas ontem nem o Neymar. E o Neymar parecia abaixo fisicamente, como o Messi também, e talvez isso explique, né? Porque ontem eles foram ainda menos combativos no sem bola. E faz falta? É óbvio que faz. Contra o Bayern de Munique, faz muita. A coisa só não foi pior, especialmente no primeiro tempo, porque o Sérgio Ramos estava numa noite monstruosa. Que zagueiro é o Sérgio Ramos? É uma entidade, é um negócio assim que transcende. Jogou demais o Sérgio Ramos ontem e evitou que o Bayern saísse na frente muito antes do que saiu aos 8 do segundo tempo. Na volta do segundo tempo, sai o gol do Bayern de Munique no começo. Falha do Donnarumma? Sim. Há uma falha de posicionamento, sem dúvida. O Coman parece livre. Nesse deslocamento, faltou alguém acompanhar e fazer a cobertura de quem saiu, né? O Nuno Mendes sai, o Sérgio Ramos sai. Tem que ter alguém ali. Não tinha ninguém. O Coman veio livre para bater. Mas o Donnarumma comete um erro, de novo, um fantasma assombrando o Paris Saint-Germain, de um erro de alguém importante, de um goleiro num mata-mata de Champions. Eu sei que existe muita discussão sobre o lance do ano passado com o Benzema. Para uns foi erro do Donnarumma, para mim. Para outros foi falta do Benzema e erro da arbitragem, ok. Mas no lance de ontem não há discussão, né? Houve uma falha do Donnarumma na tomada de decisão, o que é curioso porque isso reforçou, você vê, eu estava falando disso na transmissão. Depois que sai o gol, aí a gente vai revendo, eu conversando com o Vitor sobre o lance e tal, e aí eu me lembrei de algo que eu sempre pensei sobre o Donnarumma. Donnarumma é um goleiro tecnicamente muito bom, mas que tem ao longo da sua carreira um histórico de levar gols em lances fáceis e fazer defesas dificílimas. Então ontem, depois do gol, que era uma bola muito defensável, foi em cima dele, passou por baixo dele. Depois desse lance, ele faz 2 defesas, uma numa finalização, acho que do Choupo-Moting, que ele toca e ela vai na trave, e outra numa cabeçada do Pavard, espetaculares, fantásticas. Mas caramba, o que adianta, né? Na bola fácil, ele vai entregar. Ele entrega, ele tem essa dificuldade. É um problema. Um goleiro que custa o que custou, um goleiro que joga do Paris Saint-Germain, um goleiro que barrou o Navas,
A chegada do Donnarumma fez com que o Navas saísse do Paris Saint-Germain. PSG optou pelo Navas. Navas hoje foi parar na Premier League. Não pode. Não pode cometer o erro que cometeu ontem. E aí, o Mbappé estava se aprontando para entrar nessa hora, né? Tava tirando ali o agasalho para colocar a camisa de jogo e entrar. Quando o Mbappé entra, uma coisa talvez o plano do PSG fosse o seguinte: vamos resistir de qualquer jeito, pelo amor de Deus, até 10, 15 do segundo tempo, segura o 0-0, entra o Mbappé e o jogo vai mudar. Faltou pouco para dar certo, se o plano realmente fosse esse. Quando o Mbappé entra, o jogo se transforma. O Mbappé, longe do 100%, não sei se longe, né, mas claramente não estando no 100%, fez brutal diferença do jogo de ontem. Primeiro porque o Paris Saint-Germain passou a ter finalmente um cara de velocidade confiável para você lançar a bola e fazer a escapada pela ponta. Você tem Neymar e Messi mal fisicamente, mas eles têm capacidade de lançamento e uma alta capacidade de lançamento preciso, com perfeição, com visão. E faltava esse cara para dar profundidade, para receber essa bola enfiada. E até para combinar ali com o Nuno Mendes, que é um cara que escapa muito bem pela esquerda e que ontem não fez um jogo ruim, não. Então esse cara passou a ser o Mbappé. E a partir do momento que esse cara entrou, a defesa do Bayern de Munique teve problemas. O Pavard já estava amarelado. Largaram o Upamecano por ali, porque se largassem o Pavard ali, a chance da expulsão era grande. E, aliás, o Pavard até viria a ser expulso no finalzinho, numa falta do outro lado em cima do Messi, que acho que era até para vermelho direto. O Mbappé, o Upamecano, assim, não viu a poeira do Mbappé, a sombra do Mbappé. O Mbappé ganhou tudo. O Mbappé atropelou o Upamecano. Pegou o Upamecano, foi isso, até o fim do jogo. E fez um gol que só não valeu porque na origem da jogada havia um impedimento do Nuno Mendes ali, um pedacinho da cabeça, um pedacinho do joelho, o impedimento semiautomático pegou, um pecado para o Mbappé, que mostra que tudo bem, o Mbappé ele é mais novo que o Neymar e bem mais novo que o Messi. Isso faz diferença. Mas a gente estava falando ontem de um cara, apesar dessa juventude, dessa coisa que ajuda muito, né, da facilidade da recuperação, mas de um cara que estava fora há 14 dias, né? Tinha se machucado no dia 1º de fevereiro, tinha uma previsão de volta só para o segundo jogo, não tinha condições de jogar 90 minutos, nem 45, porque ele entra ali com 15, mais ou menos, do segundo tempo, nem um tempo inteiro de jogo ele tinha condição, e quando entrou, fez a diferença. É nisso que o PSG se apega para o segundo jogo. O Mbappé daqui a 3 semanas, recuperado, inteiro fisicamente, retomando o ritmo, jogando as próximas partidas do Campeonato Francês, pode ser o fator de desequilíbrio para o jogo da volta. Hoje é um cara imprescindível. Jogar sem o Messi é difícil, é complicado? Claro que é. Jogar sem o Neymar é pesado? É. Jogar sem o Mbappé é o pior que pode acontecer ao PSG. É irremediável. Sem o Mbappé, não rola. Não tem condição. Qual o Mbappé do dia 8? Pode ser que tenha. Acho que o Bayern, com o domínio que teve no primeiro tempo, perdeu a chance de ter matado o jogo ontem, de ter sido mais incisivo. A falta do Mané pode explicar? Talvez. A falta de um cara como o Lewandowski, ontem seria um cara importante, um cara de área, um cara para definir? Talvez. Apesar de que nessa temporada os gols estão bem distribuídos, o Bayern continua marcando muito, só que agora com muita gente. Enfim, o Bayern perdeu uma ótima oportunidade ontem de conseguir um resultado maior. É favorito, continua sendo. Claramente é o time mais resolvido taticamente do que o PSG. Tá na cara, né? Quem viu o jogo ontem só confirmou tudo aquilo que a gente falava. Mas o PSG tem Mbappé. E daqui a 3 semanas, pode ter Neymar e Messi em condições melhores fisicamente. E esses caras podem desequilibrar. Mas o meio-campo do Paris Saint-Germain é um problema, a falta de conexão entre as linhas é um problema. Defensivamente ontem, o Sérgio Ramos segurou o piano, mas a gente sabe que o nível de exigência, o volume do Bayern em Munique será maior. E aí talvez o Kimpembe já voltando de vez, retomar o esquema com 3 zagueiros pode ser o mais indicado para esse jogo. Assim, tem jogo. PSG tá vivo. Podia ter saído muito mais ferido do que saiu ontem. Saiu ferido, baqueado, mas tá vivo pro dia 8 de março. Mas se você me perguntar quem passa, Jorge, acho que passa o Bayern. Acho que o Bayern ganhará o jogo de novo em Munique. Mas com o Mbappé zeradão, 100%, eu não descarto não, de jeito nenhum. Mbappé é o grande nome dessa nova geração, dessa nova era. O Messi está passando bastão, o Cristiano está passando bastão e o Mbappé já pegou. O Mbappé já pegou esse bastão, está segurando junto com o Messi. Messi, quando você largar, eu fico com ele de vez. É muito diferente. O que você pensa? Deixa o seu like no vídeo, comenta.
Você acha que tem chance do PSG virar ou já era? Deixa nos comentários aí. Grande abraço, pessoal. Até amanhã.